Marcos capítulo 8, então, do versículo 27 ao 33, será o texto base da mensagem dessa noite. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista. Outros, Elias, mas outros, algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-o Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Até aqui a leitura da palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra só pode ser sua mesmo. Nada explica a Escritura, a não ser a tua inspiração. Nada explica a beleza, a criatividade, a surpresa, o contraste de toda a beleza deste livro, se não fosse o Senhor por detrás da sua escrita. E nós pedimos que agora que nós lemos e agora que ouviremos a exposição da tua palavra, que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra corretamente no nosso coração. Não de acordo com nossas próprias lentes, não de acordo com nossos próprios filtros, mas de acordo com a tua vontade expressa no texto. Nós pedimos isso, Senhor. Nos dá essa capacitação por meio do teu Espírito, porque ela não vem de nós, e nos ajuda a enxergar Jesus como a tua Escritura o revela. É o que nós pedimos em nome dele. Amém. Meus irmãos, na semana passada, nós vimos a passagem que Jesus curou um cego em 2 estágios. Eu não sei quantos estavam naquele momento, mas aquela passagem ela é uma das mais importantes de todo o Evangelho de Marcos, porque ela vai ser como que a dobradiça entre a primeira e a segunda parte do livro. Até a primeira parte do livro, só para a gente refrescar a nossa memória, nós vimos no começo do Evangelho de Marcos o profeta João Batista anunciando que Deus viria para resgatar o seu povo, e por isso o caminho devia ser preparado para que Deus chegasse e atravessasse esse caminho. E quem aparece no caminho? Jesus. Ele é batizado, vence o diabo no deserto, começa a anunciar o Evangelho, juntar para si um grupo de discípulos, e na medida que ele vai juntando aqueles 12 apóstolos, ele vai fazendo sinais e maravilhas por onde passa, curando pessoas, ressuscitando uma menina que morreu há pouco tempo, restaurando a visão a cegos, restaurando a visão a surdos. Além disso, pregando uma palavra poderosa e confrontando as autoridades judaicas que estavam deturpando o ensino claro e fiel da Escritura. Jesus até aqui está mostrando poder, glória, milagre, ensino, confrontação. Ele está mostrando uma parte maravilhosa e surpreendente do seu caráter. Só que daqui para frente, a gente costuma dizer que é para trás, né? Porque daqui para frente no Evangelho de Marcos, a partir do versículo 27, nós vamos encontrar um contraste muito grande e proposital que Marcos escreveu. Até o capítulo 8, versículo 26, nós encontramos Jesus sendo reconhecido cada vez mais pelo seu poder, autoridade, ensino e milagres que faz. Ele só vence até aqui. Só que agora, a partir do versículo 27, nós vamos perceber um Jesus que também perde. Um Jesus que também morre. Um Jesus que também chora e um Jesus que também sofre. E esse contraste não é tão fácil de perceber, não digo na leitura, mas perceber dentro de nós, na medida que nós lemos o texto. Não é fácil olhar para uma mesma pessoa e ter uma opinião sobre ela tão contrastante assim. É normal que quando você admira muito uma pessoa, gosta muito de alguém, tem ela em alta consideração, você sempre olhe para ela, na maior parte das vezes, na maior parte da sua percepção, como alguém digno de respeito, de maravilhamento, de admiração. Quando você gosta de alguém, você normalmente olha para a pessoa dessa forma. Só que é difícil você olhar para alguém que você tanto admira, que tem tantos motivos para elogiar, e ao mesmo tempo perceber que essa pessoa vai morrer, que ela vai sofrer, que ela não vai ser mais tão adorada, tão respeitada, tão reconhecida como tem sido até aqui. Perceber numa pessoa só esse contraste tão forte não é uma tarefa tão fácil. E o milagre que Jesus fez na passagem passada apontava para isso.
Ele apontava para aquela cura parcial. Os discípulos até aqui estavam olhando como o homem na metade daquele milagre. Viam Jesus como que uma árvore. Não conseguiam distinguir exatamente quem ele era, suas características, o seu ser, exatamente quem ele era. Mas Jesus mostra, pela segunda etapa da cura, que chegaria um dia em que isso aconteceria, que ainda não era naquele momento. E a nossa passagem de hoje, do versículo 27 ao 33, vai mostrar agora exatamente esse contraste não sendo compreendido pelos discípulos. E talvez esse desconforto de Pedro e dos demais seja o seu desconforto olhar para Cristo. Talvez você tenha dificuldade de olhar para um Jesus completo e não apenas um Jesus fragmentado que atende a parte dos seus desejos, anseios e vontades. Por isso, vamos olhar para esse texto e perceber como que ele contrasta o rei poderoso e o servo sofredor. Marcos, no começo aqui do versículo 27, ele começa a apontar para uma nova viagem de Jesus. O versículo 27 diz: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E aqui é um lugar bem longe. Hoje de carro se demoraria cerca de 2 horas para chegar lá. Imagina a pé qual era o caso de Jesus e dos demais. Era uma longa viagem para o norte, para uma terra onde não haviam tantos judeus, não haviam tantas sinagogas. De novo, é um território gentílico. Só que diferente da última vez que Jesus foi para aquela região, na qual ele foi pregar o reino e ter tempo de ministração aos gentios, agora ele não deseja isso. Agora ele está indo para uma região profundamente pagã, uma região tomada pela idolatria, pela rejeição de Deus, por sacrifícios a deuses mortos, e naquele lugar distante, isolado, ele quer ter um tempo com os discípulos, numa terra onde qualquer frase que ele diria parecia ser uma posição de desvantagem. Alguns dizem que lá na Cesareia de Filipe tinha um templo ao deus Pan, que era adorado com sacrifícios de animais, prostituição cultual e todo tipo de perversidade que você possa imaginar. E Jesus chegando naquele lugar, que alguns chamavam também das portas do inferno, uma grande gruta onde tinha uma das nascentes do Rio Jordão, ele chega naquele lugar e ele diz essas perguntas que nós encontramos aqui. Ele vira para os discípulos, para os 12 que estavam com ele, e perguntou-lhes: Quem os homens dizem que eu sou? Qual a opinião das pessoas que até aqui que vocês conheceram têm sobre mim? Aquelas pessoas que eu ministrei, os judeus, os gentios, os gregos, os romanos, os judeus. O que as pessoas têm pensado sobre mim até aqui? Qual que é o feedback da população sobre a opinião que tem sobre mim até aqui, depois de tudo que eu fiz, falei e demonstrei? E aí eles começam a responder com respostas que deixariam qualquer um de nós extremamente orgulhoso. Eles começam dizendo, versículo 28, João Batista. Olha, eu não sei você, mas se alguém falar assim, o pastor Gunter, nossa, ele me lembra João Batista. Meu irmão, eu deitaria à noite com assim, a sensação de dever cumprido. Comparado com o maior pregador que a humanidade já viu, dever cumprido. Talvez, outros disseram, Elias, o profeta mais poderoso do Antigo Testamento, o homem que fazia cair fogo do céu, o homem que determinou que não chovesse e não choveu, o homem que faz um altar encharcado de água pegar fogo. Claro que não é ele por si só, mas ele intercede, Deus derrama fogo sobre aquele lugar. O profeta mais poderoso do Antigo Testamento. Pense você comparado com um profeta desse. Qualquer um ficaria lisonjeado. E outros vão dizer, alguns dos profetas, no final do versículo 28. Então, as opiniões sobre Jesus eram maravilhosas. Você é um baita de um pregador, um homem que se opõe ao sistema como João Batista, um homem que faz milagres que ninguém pode justificar de outra forma a não ser o próprio Deus agindo através de você, igual foi o caso de Elias. Você, meu mestre querido, é comparado a todos os grandes profetas do passado, um homem poderoso, com sabedoria, que tem uma fala alinhada perfeitamente com a fala de Deus. Qualquer homem ficaria lisonjeado e até mesmo duvidando de opiniões tão maravilhosas assim sobre si. Mas isso não agrada a Jesus. Comparar Jesus com qualquer uma dessas grandes figuras, talvez os mais importantes do Antigo Testamento, para Jesus é uma ofensa. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas comparar Jesus com essas figuras é uma ofensa, porque ele é infinitamente superior a qualquer uma delas. E esse é um erro do islamismo, esse é um erro de alguns ramos do judaísmo, esse é o erro da nossa cultura. Eles olham para Jesus e reconhecem nele tudo menos quem ele de fato é. Os muçulmanos acreditam que Jesus de fato é um homem nascido de Maria, nascido de uma virgem, que ele era um baita de um profeta, talvez o maior de todos os profetas que nós vimos, um homem que falava as palavras de Deus, mas não era Deus. Mas olha, dos mortais, ele está lá em cima. E ele não morreu numa cruz, ele não passou por uma humilhação essa de tanta consideração que temos por ele.
A nossa cultura, por exemplo, escreve livros falando que Jesus é o maior psicólogo que já existiu, o maior mentor que já existiu, o maior professor que já existiu, o maior coach que já existiu. Jesus é maior do que todas as pessoas e sempre tem um insight para apresentar. Basta você olhar as grandes palestras dos gurus do nosso tempo, Leandro Carnal, Sérgio Cortella, Pondé, qualquer um desses figurões que nós vemos por aí, que tem palavras interessantes e constantemente vão mencionar Jesus aqui e ali, como um baita do exemplo, um grande mestre, um homem que sabia cativar a população por causa da sua simplicidade, clareza e didática. Mas ele não é só isso. A nossa cultura também, na religiosidade popular, pode considerar Jesus um baita do intercessor. É aquele santo das causas impossíveis. É um ícone religioso, mas não passa de uma estátua, de uma imagem, ou de apenas uma coisa que fica guardada no nosso coração. É muito fácil ter opiniões maravilhosas sobre Jesus e errar fatalmente quem ele de fato é. Nenhuma dessas opiniões estava correta sobre Jesus. E aí Jesus volta para o seu grupo de 12 discípulos que conheciam ele melhor do que os outros. E aí ele pergunta no versículo 29. Então lhes perguntou: mas e vocês, que me vêm de perto, caminham comigo, veem os bastidores do meu ministério, e vocês, quem dizem que eu sou? E é claro que o texto aqui ele é sucinto, mas eu imagino talvez eles olhando um para o outro, assim, quem que vai arriscar, né? Porque se a liderança religiosa, a opinião das pessoas é tão alta assim e não acertaram, qual será a resposta certa sobre quem é Jesus? E aí Pedro, possivelmente representando o grupo, tomando a frente naquele momento, ele responde: tu és o Cristo. E nos outros evangelhos, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. E Pedro acerta na mosca. Ele consegue, através de uma frase tão curta, tu és o Cristo, demonstrar a verdadeira identidade de Jesus de uma maneira que nem Pedro entendia, mas que ele sabia que era a resposta certa. E Jesus diz no Evangelho de Mateus que ele só chegou nessa conclusão porque o próprio Pai que está no céu revelou isso ao coração de Pedro. Ou seja, não foi um mérito de Pedro perceber essas coisas, mas Pedro naquele momento trouxe a única opinião correta sobre Jesus. A única opinião que, por mais elevada que seja, não falta em nada da dignidade qual Jesus merece ser tratado. E essa frase de Pedro, ela é muito importante, por vezes a gente esquece dela. Alguns pensam que Cristo é o sobrenome de Jesus. Jesus Cristo da Silva, né? Jesus Cristo de Nazaré. Mas não é verdade. Cristo é um título. É um título que é a mesma palavra que Messias, só muda o idioma. Cristo no grego, Messias no hebraico. Então Pedro, que possivelmente falou em hebraico ou aramaico, e aí o registro ficou em grego, Cristo. Você é o Messias, você é o Cristo. E esse título que é dado a Jesus, o título mais importante que ele tem em toda a Escritura, é um título que mostra, que denota que ele é o homem plenamente cheio do Espírito Santo e que, por ser assim, tem toda a capacitação sobrenatural, todo o poder necessário para fazer tudo aquilo que Deus deseja fazer na terra. É como se nós lembrássemos agora do momento do batismo, no qual o Espírito Santo desceu sobre Cristo, e lá não diz que depois ele foi embora. É dito que ele desce como uma ave que permanece, que pousa, faz o seu ninho, habita plenamente no Senhor Jesus Cristo. Jesus é o homem ungido por excelência. É aquele que os reis, profetas, sacerdotes do Antigo Testamento apontavam em última instância. Ele é o homem que todos os grandes libertadores, Sansão, Jefté, Gideão, juízes, apontavam em última instância. Ele é o homem que, quando viesse à terra, cheio do Espírito Santo, faria tudo aquilo que Deus quer fazer, e nada faltaria. Ele seria o servo poderoso, com um poder sobrenatural para cumprir a missão e a vontade de Deus. Então, quando Pedro diz essa frase, ele está dizendo de fato quem Jesus é. E ele acerta perfeitamente na sua afirmação. O problema de Pedro é que a afirmação que saiu do lábio, ainda que verdadeira, não era consistente no decorrer da sua caminhada com Jesus. E veremos isso daqui a pouco. Mas por hora é importante que você entenda que essa fala de Pedro ela está correta. Tanto que Jesus fala no versículo 30, advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. A essa altura do Evangelho de Marcos, você já deve entender o porquê disso, já falei algumas vezes. Jesus falava para manter esse silêncio naquela época, por quê? Na hora que você dissesse, lá em Israel, não lá em Cesareia de Filipe, mas lá em Israel, que o Messias chegou, que o Cristo chegou, que o grande rei, libertador, poderoso, que vai cumprir todos os planos de Deus na história chegou, os judeus iam querer coroar Jesus à força. Iam querer talvez fazer uma revolução, talvez até mesmo militar, para derrubar o governo de Herodes, derrubar o governo de Pilatos e coroar Jesus à força como rei.
Veremos ano que vem, quando Jesus entra em Jerusalém, a multidão jogando folhas de palmeiras e suas roupas recebendo ele, dizendo: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Que era uma maneira de saudar o rei, enviado pelo próprio Deus. Se nessa hora do Evangelho de Marcos, essa fama se espalhasse, e traria sérios problemas ao ministério de Cristo. Por isso que Jesus não repreende, mas ele fala: você está correto, é isso mesmo, mas por hora, guarde isso para vocês. Chegará um momento que a gente deverá contar isso para todo mundo, como é o caso hoje. Mas naquela época eles deveriam permanecer em silêncio, porque a afirmação, tu és o Cristo, não é uma coisa qualquer. Significaria para a população judaica, como eu acabei de mencionar, que o grande rei libertador chegou. Isso é verdade, mas a maneira como os judeus enxergariam isso não é. Alguns séculos antes dessa passagem acontecer, naquele período interbíblico, aconteceu uma revolução em Jerusalém, a Revolução dos Macabeus, que não está na nossa Bíblia, ela aparece em um livro apócrifo de 1 Macabeus que está nas Bíblias católicas, que apesar de não ser um livro inspirado, é um livro histórico e é fonte de pesquisa para nós. E o livro de 1 Macabeus conta de quando Alexandre o Grande dominou a Palestina toda, dominou os judeus, e após sua morte colocou seus generais, seus principais líderes, 3 principais líderes, para governar todo o seu império. E na região de Jerusalém, a cidade ficou tomada pelo paganismo. Colocaram uma estátua de Zeus dentro do templo de Jerusalém, sacrificaram porcos no altar do sacrifício, aboliram a observação do sábado, a leitura da Bíblia e puniam com a morte quem desobedecesse a isso. Foi um nível tamanho de opressão, uma grande tribulação que os judeus passaram, de tal forma que a fé ficou por um fio. E nesse momento crítico, quando a fé estava sendo esmagada, a família de sacerdotes dos Macabeus, liderada por Judas Macabeus, o filho mais velho daquela família, ele lidera uma revolução militar, na qual ele expulsou os gregos de Jerusalém, retomou o templo, reconsagrou o templo, até aconteceu um milagre quando isso foi feito, e quando isso aconteceu, então, a revolução foi feita, bem-sucedida, e a paz voltou a reinar em Jerusalém. O templo foi reconsagrado, Jerusalém foi tomada de volta para o reino de Deus, e os gregos foram dominados, de certa forma, da sua influência naquela região. Para nós hoje, isso faz muito tempo, talvez você nem soubesse dessa história, mas para os judeus daquela época, essa era uma história muito recente. Era uma coisa que estava, na esquina, agora há pouco. Você acabou de ver isso acontecendo. E qual que era a expectativa? Agora que os romanos dominam sobre a gente, agora que eles nos oprimem, agora que existe toda essa fiscalização, todos esses impostos, cobradores de impostos, publicanos, governando e oprimindo a gente, vai vir um novo Judas Macabeu. Vai vir um novo grande rei libertador. E ele vai tomar a espada como os macabeus pegaram, vai pegar o seu martelo e vai esmagar os inimigos. Essa era a expectativa. Eles pensavam que o Cristo faria isso. E por isso Jesus fala: não é hora, porque eu vou entender errado meu propósito. Mas, mesmo não sendo a hora naquele momento, é uma afirmação correta novamente. Então a primeira coisa que a gente vê até aqui é a afirmação de que tudo aquilo que vimos até aqui no Evangelho de Marcos, do capítulo 1 ao capítulo 8, é a mais pura verdade. Jesus curou porque ele era o Cristo. Ele fez milagres porque ele era o Cristo. Ele ensinava com poder porque ele era o Cristo. Ele confrontava as lideranças judaicas corruptas porque ele era o Cristo. Ele não tinha medo de romanos porque ele era o Cristo. Ele é o Deus que sabe muito bem quem é e sabe o que tem que fazer e tem toda a autoridade para fazer o que deve fazer e quer fazer. Ele é de fato o Cristo. Mas ele não é apenas esse retrato. Tem uma outra parte da sua identidade, como disse no começo, que por vezes é difícil de enxergar, que é a identidade do servo sofredor. O texto continua no versículo 31, até o começo do versículo 32, falando sobre o que Jesus diz sobre si. Os discípulos entenderam: você é o Cristo, o poderoso ungido de Deus que vai mudar a terra, mudar o mundo. Mas Jesus agora complementa dizendo: então, após essa afirmação, após esse entendimento, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. A gente vai lendo com pressa a Bíblia às vezes, mas pare para pensar, se coloque no lugar de Pedro e dos demais. Você é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Isso é verdade, Pedro, filho de Jonas. Eu vou edificar minha igreja em cima dessa verdade proferida por vocês. Vocês serão o fundamento dessa igreja poderosa que vai dominar a terra e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas saibam de uma coisa: eu vou ser humilhado, traído, morto. E isso é necessário. Não é uma questão de que simplesmente vai acabar acontecendo. É necessário que isso aconteça comigo.
E isso é necessário porque eu sou o Filho do Homem. Como que você, em um espaço tão curto de tempo, entende que Jesus é o grande líder libertador e, ao mesmo tempo, ele é o homem que vai morrer? Da forma mais brutal e vergonhosa que existe. Como que você junta essas duas verdades na mesma pessoa? O homem que, por ser o Cristo, você imaginaria que viveria para sempre, que governaria para sempre, que jamais teria um inimigo que fizesse frente a ele. E pouco tempo depois ele fala, e eu vou morrer na mão deles, dos inimigos que vocês acham que eu vou destruir. Eu vou ser humilhado por aqueles que vocês acham que eu vou humilhar. Eu vou sofrer por aqueles que vocês acham que eu vou fazer sofrer. É assim que vai ser o meu ministério. E isso é necessário. E essa fala de Jesus, por mais chocante que ela seja, ela foi dita claramente. É interessante Marcos destacar isso, porque talvez a gente pensaria, não, é porque os discípulos não compreenderam, ele usou uma parábola, como foi outras vezes, ele utilizou uma figura de linguagem, algo misterioso, ele falou sobre fermento, ele falou sobre a semente, ele falou sobre o agricultor. Não, ele falou claramente, eu vou morrer, da forma mais humilhante e vergonhosa possível, e isso é necessário, e eu vou ressuscitar. E eles não entendiam. Mesmo Jesus falando claramente, eles não entendiam. Porque na cabeça dos discípulos, uma coisa exclui a outra. Ou você é o Cristo, ou você é o Filho do Homem que morre. Ou você vence, ou você é vencido. Ou você mata, ou você é morto. Não tem como as duas coisas funcionarem. E antes de a gente ver a reação dos discípulos, perceba a profundidade do que Cristo fala. Ele vai dizer que isso é necessário. Ou seja, existe uma demanda, existe uma expectativa, existem profecias que dizem que o Filho de Deus, que o Messias, que o Cristo, o Filho do Homem, deveria morrer. E nós lemos isso hoje à noite, em Isaías 53, quando fala que haverá um servo, este servo de Deus ele vai ser alguém desprezado por todos, inclusive os judeus. Ele será um homem de dores, um homem que sente a dor, vive a dor, conhece a dor, experimenta a dor no seu mais profundo grau. Ele é familiar com ela. Ele sabe o que é sofrer desde o começo até o fim da sua vida. E este homem, ele será desfigurado, humilhado, abandonado, cuspido, será morto como um cordeiro. Ele não vai fazer protesto, ele vai morrer de uma forma passiva diante dos seus opressores. Ele vai ser brutalmente assassinado. E através da sua morte, ele vai trazer a salvação, a cura, o perdão para todos aqueles que têm fé nele. Isso já estava lá em Isaías 53. E o mesmo texto de Isaías 53 fala que depois de ele ter dado a sua alma como oferta, ele verá o fruto do seu penoso trabalho, mostrando que aquele que morre pela oferta, verá, ou seja, ele ressuscita, ele voltará para ver o resultado do seu sacrifício. A ideia do servo de Deus, do Messias de Israel, morrer e ressuscitar não é uma invenção de Jesus. Na verdade, ele está mostrando o que todo o Antigo Testamento apontava, desde o seu princípio. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, temos a primeira promessa da Bíblia, na qual Deus diz, eu colocarei inimizade entre você, Satanás, e o descendente, singular, masculino, da mulher. E este descendente vai esmagar o seu crânio, e você vai ferir o calcanhar dele. Desde o Éden, Deus já falava, um dia virá um homem, mortal, nascido de mulher, nascido de Maria, já trazendo para hoje, um homem que vai esmagar completamente a cabeça, vai destruir o inimigo e, por consequência, tudo aquilo que ele trouxe para a criação. E nesse processo, ele será picado por uma serpente no seu calcanhar. Apesar do estrago de Cristo sobre a serpente ser muito mais brutal e definitivo, a picada da serpente também é fatal. Por meio da vitória, haverá morte. Por meio do triunfo, haverá derrota. E Jesus, ele encarna todas as expectativas do Antigo Testamento, mostrando que ele é esse servo, que ele é esse descendente, que ele tem que morrer, porque sem morte não há vitória, sem cruz não há redenção. E ele mostra isso com essa afirmação. E ele diz que isso acontecerá com o Filho do Homem, para confundir ainda mais a cabeça dos discípulos. Você sabe o que é o Filho do Homem? Abra em Daniel capítulo 7, por favor. Daniel 7, versículo 13. Para a gente ter noção da seriedade do que Cristo fala e do contraste que ele estabelece aqui. Daniel 7, 13 e 14. Só para entender o contexto de Daniel, ele está tendo visões sobre animais que simbolizam os impérios da terra, digladiando-se entre si e tentando cada um, por sua vez, estabelecer o seu domínio sobre a terra. A guerra de impérios, Persa, Macedônia, romanos, gregos, toda aquela luta acontecendo. E aí no versículo 13, ele diz,
eu estava olhando nas minhas visões da noite, nas visões que ele tinha enquanto dormia ou antes de dormir, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Curiosamente, claro que é de propósito que isso acontece, no Evangelho de Mateus, quando a mesma cena acontece, Jesus fala: e ninguém vai poder impedir a minha igreja. Ninguém vai poder oprimir a igreja a ponto dela perder. Na verdade, a minha igreja será vitoriosa. Ela vai prevalecer contra o inferno. O meu reino não terá fim. Quando Jesus fala que ele é o Filho do Homem, é disso que ele está falando. Ele é um homem. Ele é um homem que vai se dirigir ao Pai, o ancião de dias, e o ancião de muitos e muitos dias, o mais experiente e sábio da história, vai trazer aquele homem para o céu perto de si, falando da ressurreição de Cristo, vai trazer aquele homem para perto, e quando ele estiver ao seu lado, subir aos céus e for coroado, ele dirá que ele tem o domínio sobre todas as coisas. Curiosamente, o final do Evangelho de Mateus termina assim: ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Por quê? Porque me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Tudo na Bíblia se conecta. É uma única grande história. E quando Jesus fala que o Filho do Homem é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse, ele está falando justamente disso. Eu sou o rei de todos os céus e da terra. Eu sou aquele que vai governar sobre todos os impérios desse universo. Eu sou aquele que vai dominar sobre cada pessoa de cada tribo, língua e nação. Eu serei adorado por todas as pessoas pelos séculos dos séculos, meu reino não terá fim, mas eu vou morrer. E para que eu assuma esse governo, é necessário que eu passe pela cruz. É necessário que eu passe pela morte. E quando isso acontecer, eu vou levantar de novo de maneira triunfante. Mas os discípulos não estavam preparados para essa conversa. E a prova disso é o final do nosso texto. Depois de Jesus deixar bem claro quem ele é, qual a sua missão e que é necessário que ele sofra, o versículo 32 diz que ele falava isso claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Olha, para você começar a reprovar Jesus, você tem que estar muito certo do que você está falando. Pelo menos achar que você está muito certo do que você está falando. E aqui a ideia que é descrita pelo texto é como se Jesus estivesse caminhando à frente do grupo, talvez numa trilha, Jesus na frente, os discípulos atrás. E nesse momento, Pedro, que foi elogiado, segundo os outros evangelistas, como a pedra, aquele que seria a base da igreja, mudou o seu nome. Ele agora chega do lado de Cristo, talvez se achando a última bolacha do pacote, se achando que agora ele é o grande líder. Ele chega para Cristo do seu lado e começa a repreender Jesus. E esse termo aqui, para reprová-lo, é o mesmo termo utilizado quando Jesus repreendeu o vento e o mar. Não é o tipo de afirmação simples: Jesus, meu querido, olha, é isso que você está pensando em fazer. Jesus, sem certeza disso, porque olha, eu acho que, sabe, eu te amo tanto. Como assim morrer, Jesus? Eu não quero que você morra. Não era esse tipo de conversa de amigo. Pedro estava tão convicto de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o poderoso que triunfa, que vai esmagar os romanos, que ele chega do lado e fala: Jesus, olha o que você está falando. Como assim morrer? Você não entendeu quem você é? Você é o grande rei. Você é aquele por quem nossos antepassados esperaram por milênios. Você é o cumprimento de todas as profecias. Você é aquele que vai dominar céus e terra. E eu tenho plena certeza disso. Eu quero ser o primeiro a morrer pela sua causa e defender o seu reino. Eu quero estar ao seu lado, Jesus. Que história é essa de morrer? Você não está entendendo as coisas. Você não está pensando direito. Você veio para vencer, para matar e para destruir, e não para morrer. Jesus pensa bem no que você está falando, e de maneira argumentativa, persuasiva e forte, sem estar disposto a ouvir um não como resposta. Ele queria de fato dissuadir Jesus da sua missão, impedir ele de ir a Jerusalém e morrer na cruz. Esse era o plano de Pedro. Se a gente perguntasse para ele, bem intencionado, segundo ele. Mas a reação de Jesus, ela é dolorida de se ler. O versículo 33 diz o seguinte: Jesus, porém, ao ouvir tantas coisas de Pedro falando, ele só ouviu, e Pedro falando, e falando, e falando, e falando, e falando. Jesus, porém, parou, se virou para o grupo de discípulos que estava atrás dele, talvez eles ali pensando assim: vai Pedro, tenta falar alguma coisa para ele, convence ele. Pedro, vai, faz alguma coisa, não deixa ele morrer. Ele vira para eles, imagino com um olhar de profunda dor, de profunda tristeza, de abatimento, de perceber que ninguém está entendendo quem ele é. E aí,
ele vira para o Pedro, depois de dar essa encarada, ele fitou os discípulos, ele encarou o olho, olhou no olho de cada um deles. Aí ele vira para o Pedro e diz: arreda, Satanás. Para trás, Satanás, literalmente. Vai para trás. E aqui, nos dois sentidos, tanto Pedro, volte para o seu lugar. Vá lá para trás. Você não está na posição de estar do meu lado e me dar conselhos. Eu sou Deus, eu não preciso de conselho. Vá para trás e reconheça o seu lugar. E ao mesmo tempo, ele diz: arreda, Satanás. O homem que ele acabou de dar um novo nome chamando de Pedro, agora ele chama de Satanás. E a gente é igualzinho, Pedro. Numa hora a gente está lá, cheio de fé, querendo caminhar sobre as águas, derrubar muralhas, ver o impossível acontecer, isso é maravilhoso. Mas ao mesmo tempo a gente perde o foco do que Deus quer fazer e acha que vai ser só vitória. E por vezes vai ser derrota. A gente esquece que o nosso Deus, ele trabalha através de uma história que não é apenas ascendente, mas tem crise no meio do caminho. Basta olhar para praticamente qualquer personagem da Bíblia. Todos eles tiveram momentos de crise. Todos eles tiveram momentos em que vão sofrer. Jesus falou que a sua igreja passaria por uma tribulação tremenda. É normal e é esperado que o cristão sofra. O problema é que por vezes nós temos a mentalidade de Pedro. A mentalidade de Satanás, na verdade. E pensamos: se eu sou cristão, eu estou ao lado de Cristo. Se o Senhor é meu pastor, nada que eu desejar vai me faltar. E não aquilo que eu preciso, mas nada que eu desejar vai me faltar. Aquilo que eu declarar, aquilo que eu profetizar, aquilo que eu decretar, Deus vai fazer, porque eu estou alinhado com os céus. A caneta que eu escrevo, ela foi dada pelas mãos de Deus. Onde eu colocar a planta dos meus pés, ali será meu. E vemos várias igrejas falando sobre isso. Com slogans, campanhas, objetos consagrados, óleos e qualquer porcaria que esse mundo tenta inventar. Para mostrar um evangelho triunfalista. O evangelho que só acontece aquilo que o homem quer, do jeito que o homem quer, mas são sinagogas de Satanás. Essas igrejas, você sabe muito bem qual é o nome delas, não preciso mencionar aqui para a gente não ter algum problema legal com isso. Você sabe que igrejas são? São igrejas que enganam as pessoas, que vendem um evangelho que tem roupagem bíblica, mas é extremamente demoníaca, porque ensina um evangelho de prosperidade, de saúde plena, de estabelecimento de tudo e de vitória sobre tudo e todos. Nem Jesus viveu assim. Quem somos nós para achar que a nossa vida tem que ser desse jeito? Esse tipo de pensamento é demoníaco. E usar a Bíblia para endossar isso é a pior coisa que alguém pode fazer, ainda mais um pastor num púlpito. A Bíblia nos mostra que o cristão pode sofrer, e por vezes deverá sofrer, para a glória de Deus. Mesmo que não entenda, porque faz parte desse mundo caído, o cristão sofrer como Cristo sofreu. E nós precisamos abandonar esse evangelho que não é bíblico e resgatar o verdadeiro evangelho da Escritura, o qual Jesus combate o falso evangelho com o verdadeiro. O evangelho falso é o evangelho de vitória e prosperidade. O evangelho verdadeiro é o evangelho de triunfo, mas através do sofrimento. De vitória, através da morte. E aí Jesus diz: vai para trás, Satanás, porque você não pensa as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Pedro, imagina a dor de Cristo de falar para Pedro, alguém que ele ama tanto, o líder ali do grupo, e falar: Pedro, você não entendeu nada. Você não está pensando com a mente do céu. Você, Pedro, foi tão contaminado por tantas ideias que te venderam há tanto tempo, que você está pensando como o diabo pensa. Você caiu na isca do diabo. Você, assim como todos os judeus que querem me coroar à força, não entende quem eu de fato sou. Eu sou o Cristo. Eu sou o Filho do Homem, mas eu também sou aquele que morre e ressuscita. E essa passagem, apesar de dura, ela é extremamente urgente. Porque é muito fácil não enxergar quem é Jesus. É muito fácil você olhar para Jesus, você que já tem um certo tempo de igreja, e pensar: eu sei quem é Jesus, Ele é Deus. É verdade, mas Ele também é homem. Eu sei quem é Jesus, Ele é o rei, mas Ele também é servo. Ele é aquele que cura, sim, mas Ele também é aquele que não cura às vezes, e que dá graça no meio do sofrimento. Ele é aquele que esmaga a cabeça da serpente, mas que também é picado no seu calcanhar por ela. Ele é aquele que fala que a igreja não vai ser impedida pelo inferno, pelo contrário, vai avançar sobre o inferno. Mas ao mesmo tempo, no Apocalipse, ele fala da besta, do falso profeta e de Satanás, que se opõe à igreja e ao reino dele. E muitos cristãos morrerão, e morreram já por causa disso. Jesus não é partidário de visão A ou visão B. Na verdade, o que ele nos faz é tirar o nosso cabresto para a gente ter uma visão ampla, completa de quem ele é. O nosso Jesus é o Cristo, Filho do homem, o servo sofredor e aquele que morre, mas que também ressuscita e governa como Cristo e como Filho do homem. E para a gente concluir esse momento, concluir essa mensagem,
eu quero que você reveja a maneira como você enxerga Jesus. Porque certamente você tem uma visão sobre Cristo. Isso é um fato. Você tem opiniões sobre Jesus. A maneira como você enxerga Cristo determina a maneira como você se relaciona com Ele. Você já parou para pensar nas crises de fé que você tem? Todos nós temos crises de fé. O que essa crise revela sobre a sua visão sobre Cristo? Não é errado ter crises. Nós somos fracos, nós somos pó, nós estamos em um processo de amadurecimento e crescimento. É normal que você não entenda perfeitamente as coisas, isso é um fato, deste lado da eternidade. Mas o que não é correto é você, como cristão, sustentar e defender uma visão de Jesus que não é a visão bíblica. Eu falei disso semana passada. Você só vai enxergar Jesus por quem Ele de fato é quando você abrir mão daquelas ideias pré-concebidas que você já tem, que talvez você aprendeu da sua própria cultura, imaginário, filmes, séries, livros de autoajuda, o que for, e comece a ler na Escritura, ouvir na igreja quem é o Cristo da Escritura. Jesus não é contrário a essas dualidades, pelo contrário, Ele é aquele que verdadeiramente as abraça e as encarna. Jesus é Deus e homem, perfeitamente Deus e perfeitamente homem, perfeitamente rei e perfeitamente servo, perfeitamente vivo e ao mesmo tempo perfeitamente morto em sacrifício pelos seus servos, por aqueles que Ele amou. Jesus, Ele não lida com dualidade escolhendo ou 8 ou 80, e nem o meio do caminho. Ele abraça o 8 e abraça o 80. Ele abraça o preto e o branco, Ele não fica no cinzento. Ele abraça as dualidades por completo porque Ele é maior do que todas elas e Ele quer ser reconhecido dessa forma, o que é algo difícil para nós. É difícil porque você sempre vai ter alguma paixão por um aspecto de quem é Cristo, mas você precisa todos os dias, todos os domingos, voltar na palavra, enxugar os seus olhos, tirar a ramela, olhar para Jesus com um novo colírio do Evangelho e perceber Ele quem é, cada vez mais nítido através da Escritura. Porque senão, você pode pensar que não vai dar em nada, mas talvez você haja como Pedro na sua igreja. Talvez você vai interpretar a vida de algum irmão como Pedro interpretou a vida de Cristo. O irmão está sofrendo, certamente Deus está amaldiçoando essa pessoa, certamente está pagando algum pecado. Porque cristão não sofre. Não, o fulano de tal está com dificuldade financeira. Também não é dizimista, não é ofertante, não tem lá consagrado tudo a Deus. Aí é esperado que isso aconteça mesmo. Visões fatalistas, simplistas da vida não correspondem à verdade do Evangelho. E você pode pensar que isso é uma coisa interna, só entre você e Deus, mas entre você e Deus importa. Porque Deus vê os seus pensamentos, Ele sabe o que se faz dentro de você e Ele julga isso. E Ele não se agrada de pessoas que julgam os outros de acordo com algo que não é o Evangelho. Ele não quer ser adorado dessa forma, Ele não quer que você atrapalhe a igreja dele dessa forma. Por isso nós precisamos enxergar a igreja, o reino de Cristo, como Cristo enxerga, como um rebanho de ovelhas. Ovelhas frágeis, fracas e simples, mas que ao mesmo tempo vão saltitar não sobre as cercas do curral, mas sobre o inferno. São ovelhas meigas, fofinhas e branquinhas, que vão saltar sobre o inferno e vão vencer com Cristo, porque o bom pastor já caminhou esse caminho na frente delas. Nós precisamos enxergar a igreja como Jesus enxerga, precisamos enxergar Cristo como Ele quer ser enxergado, e isso não tem outro caminho a não ser a Escritura. E perceba a seriedade, mesmo Jesus falando claramente, mesmo eu agora falando isso claramente, até mesmo de forma repetitiva, para ficar enfatizado, eu vou esquecer disso, você vai esquecer disso. Por isso que todos os dias a gente tem que voltar para Cristo. Se eu puder resumir esse sermão em uma única palavra, enxergue Jesus por quem Ele de fato é, através das Escrituras. Jesus usou a Bíblia para falar quem Ele é. Ele é o Filho do homem, Daniel. Ele é o Cristo, Isaías. Ele é o que morre, Isaías 53. Jesus se define pela Escritura. Por isso não procure Jesus fora da Escritura. Hoje na aula dos catecúmenos eu falei que Jesus é maior do que a Bíblia. A Bíblia ela é limitada, Deus é ilimitado. Mas tudo aquilo que eu tenho que saber sobre Ele está aqui. E eu preciso conhecer Ele assim. Porque uma vez eu conheço, eu entendo o tamanho do seu amor, o tamanho da sua graça, e eu adoro a Ele, conheço a Ele, encontro a sua salvação, de maneira como Ele mesmo oferece e se apresenta.